Jamília, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, em primeiro lugar, para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre você. Seja muito bem-vindo ao programa Inspira. Muito obrigada, Li. Então, meu nome é Jamile, eu sou psicóloga, né? E, assim, a minha abordagem principal, né, é TCC, é terapia cognitivo-comportamental, certo? E eu gosto muito de estar ali linkando, né, o nosso cognitivo ao nosso comportamento, porque eu sei que uma coisa está totalmente ligada à outra. Aí eu realizo atendimentos tanto no presencial quanto no online. Inclusive, tem umas pacientes aí nessa cidade de Jaru, vou devendo uma visita aí, né? E eu, agora, durante a pandemia, né, aumentou bastante o fluxo de pacientes online, né, devido a até essa situação de luto que muitas pessoas passaram. E então, assim, é um atendimento que eu faço e gosto muito de atender online também. E aí recebi o convite, né, da Lília, e fiquei muito feliz, foi um convite de última hora, não tive como recusar, na verdade, e foi muito bom. E hoje eu vou estar aqui aberta às perguntas que vocês trazerem para mim, e vamos trocar umas ideiazinhas, bater um papo sobre. Teu microfone está desligado. Assim, tá me ouvindo? Tô. Show! Gente, a Jamile, na verdade, ela é minha psicóloga. Vou revelar, então, se vocês quiserem saber meu segredo, podem sequestrar. Mentira, vou sequestrar. Mas, assim, gente, é muito importante para as famílias, as pessoas desmistificarem essa questão de ter um psicólogo. É muito importante, é muito bom, e acredito que todas as pessoas precisam fazer, porque ninguém está isento, né, das dificuldades da vida. Então, a gente precisa de alguém que saiba nos orientar de uma forma um pouco mais correta, não sei. Talvez você pode explicar melhor um pouco sobre isso, porque às vezes a gente acha que um amigo, uma pessoa já resolve, mas uma pessoa qualificada é muito importante. Exatamente, Li. Assim, hoje nós, com a globalização, né, com as informações que a gente tem, desmistificou muito essa questão do psicólogo e do psiquiatra, né, mas assim, há anos atrás, tínhamos uma ideia de que apenas pessoas, né, com distúrbios mentais, a chamada loucura, procuravam um psicólogo, um psiquiatra, ainda tem, porém, hoje elas estão mais abertas, inclusive a pandemia contribuiu muito para isso, porque muitas pessoas lidaram com o luto, né? Então, mais diretamente, lidaram com a questão do isolamento social. Então, muitas pessoas tiveram muitos problemas psicológicos. Aí vem a ansiedade, vem o estresse de estar isolado socialmente, que é uma situação nova para muitas pessoas, né? Eu, por exemplo, eu tenho 31 anos de idade, eu nunca vivi uma pandemia. Então, para mim, isso é novo, assim como para várias pessoas. Então, muitas tiveram que lidar com depressão, com ansiedade, com transtornos mentais. Então, assim, a psicologia teve assim, uma procura muito grande e foi bom que ajudou no nosso trabalho. Em relação ao que você falou de procurar um psicólogo, eu costumo dizer que a gente deveria procurar um psicólogo, como a gente procura quando a gente vai procurar um clínico geral, porque a nossa saúde mental, ela comanda todo o resto, né? Se você não está bem, você pode estar bem financeiramente, mas se você não estiver bem mentalmente, todo o resto não vai fluir, né? Então, a gente precisa dar importância para o nosso mental, porque o nosso corpo fala. Se você não está bem mentalmente, você não vai dormir bem, você vai ter aí dores de cabeça que não necessariamente vai estar ligada a algum problema físico, né? Mas pode estar ligada à ansiedade, à depressão e outras coisas. Então, assim, nosso mental precisa estar ok para que todo o resto flua. Então, é necessário, sim, a gente procurar um profissional, né, da área, e não, um amigo, ele vai te ouvir, você vai desabafar, legal, bom, só que ele não vai ter as técnicas ali de um profissional que passou 5 anos na faculdade preparado, né, para poder lhe atender. Então, é necessário, sim, ele vai te ouvir com a escuta profissional, não a escuta de um amigo, né? Ele não vai te dizer exatamente o que fazer, mas ele vai te ajudar a te direcionar, né? Eu costumo dizer que psicólogo não é mágico, né, que faz
toca a varinha mágica ali, mas a gente caminha de mãos dadas com nossos pacientes para eles acharem ali a melhor saída, né? Então a gente não dita, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas a gente ajuda, né, o paciente a encontrar a melhor saída. Então nada melhor do que um profissional. Quando a gente está com uma dor de dente, né, a gente não vai procurar uma psicóloga, por exemplo. A gente vai procurar um dentista que é um profissional ali da área, né? Então, para cada área tem o seu setor. Então, se você está com algum problema, por mais que você ache que seja algo leve, pode estar afetando a sua vida em todos os âmbitos. Então, é necessário, sim, que você procure um psicólogo. Pode ser online, pode ser da sua cidade. O importante é você manter a sua saúde mental. Entendi. O pessoal do YouTube, não sei se o som está muito ok, mas a gente está gravando também o nosso bate-papo. E depois a gente coloca o vídeo no YouTube, mas vocês podem também baixar o aplicativo da rádio para poder ouvir bem a gente. Você compartilhou o aplicativo da rádio, Jamil? Eu compartilhei o link do canal. Eu vou te mandar o link da rádio para você compartilhar também, para o pessoal ouvir bem a gente. E mandar as perguntas, tá? Se tiver alguma coisa que chegar no seu WhatsApp de pergunta, aí você pode mandar aqui para mim também. Pronto, beleza, certinho. Show. Aí o que você estava falando, que é interessante, deixa eu até tirar aqui que tá dando eco para mim, a respeito de estar bem mentalmente. Nos seus critérios, baseado na sua opinião, seus estudos, o que é estar bem mentalmente para você? Estar bem mentalmente é você não sofrer uma pressão, vamos dizer assim, psicológica, é você estar se sentindo em harmonia com o ambiente, né? Se você está, vamos dizer assim, você está com alguma angústia, você está com alguma dúvida, você não está dormindo bem, você não está se relacionando bem com as pessoas, então você não está bem. Então, o estar bem, o ser saudável, é justamente você lidar com os problemas que a gente tem no nosso dia a dia, como todo mundo, porém você lidar de forma tranquila, não transformar, né, aquele ditado, uma gotinha d'água numa tempestade. Então, se você está conseguindo lidar aí com o seu dia a dia normalmente, sem nenhuma pressão psicológica, você está bem. E para manter isso, a gente precisa da terapia. O que é que eu costumo dizer? Eu gosto de trabalhar com ilustrações, né? Então, aí eu falo em relação à louça, né? Todo mundo tem louça, né? Suja durante o dia. Então, a gente vai chegar um momento que a gente vai ter que lavar essa louça para esvaziar a pia e abrir espaço para novas louças. E a nossa mente também, durante um dia inteiro, acontece várias e várias coisas que afetam o nosso mental. Então, se a gente não fizer o processo de limpeza, que é a terapia, que é apenas uma vez durante a semana, durante 1 hora, então a gente vai estar acumulando sujeiras, são pensamentos disfuncionais, né? Então, isso vai estar contribuindo para o adoecimento mental. Então, é legal a gente fazer essa limpeza ou desintoxicação mental, procurando justamente um profissional da área. Entendi. E o nosso tema escolhido foi depressão maioridade. Por que é importante esse tema? Porque a gente pensa, nossa, maioridade já está numa fase um pouco mais tranquila da vida. Por que ocorre a depressão, igual você falou da pia suja, né? O que acontece? Bom, eu acho interessante porque, assim, é muito difícil você não ter um idoso em casa, né? A maioria das casas vai ter um idoso, né? Então, assim, eles fazem parte do nosso dia a dia e da nossa sociedade. Lembrando que, em pesquisa, eu estive pesquisando, em pesquisa estima-se que em 2050 a gente vai passar de 400 milhões de idosos para 2 mil milhões a nível mundial, ou seja, a população idosa, ela só cresce, só aumenta. E o porquê disso? Devido justamente à tecnologia, novas formas de tratamentos, né? Nós estamos modernos, então, um problema de saúde, ele pode ser tratado e, dessa forma, a qualidade de vida do idoso vai aumentar e também a sua vida vai se tornar mais longa, certo? Então, visto que nós temos idosos nas nossas casas, e nós iremos ficar um dia, né? Se Deus quiser. Amém. Então, a gente precisa ter um olhar especial para eles. E foi interessante, você falou, o idoso está na melhor idade. A melhor idade por quê? Porque a gente tem aquela ideia de que tem aposentadoria, não precisa mais trabalhar. Só que essa é a visão de quem está de fora. Mas quem está vivendo
a idade, né, avançada, ele não enxerga dessa forma. A gente precisa trocar um pouquinho de lado, porque você tem aí uma pessoa que trabalhou a sua vida toda, que tinha sua independência e que era uma pessoa totalmente ativa. E do nada não, né? Hoje, atualmente, você está com uma pessoa que provavelmente está em casa, ela não faz o que ela gosta de trabalhar, porque a maioria deles gostam de, né, laborar, de trabalhar, e não está saindo como antes, não está mantendo as relações sociais que tinham antes. Então, esse idoso, como é que será que ele se sente? Será que é só fácil? Às vezes a gente fala assim, ah, eu queria ter tua vida, ou vida boa, né? Só fica em casa assistindo. Mas como é que está o mental desse idoso? Como é que ele se sente perante a sociedade, perante a família? Será que para ele está bom? Será que é legal ele não estar trabalhando, estar parado, só assistindo TV? Então, a gente precisa falar disso porque é o nosso avô, é o nosso pai, é a nossa mãe. Então, a gente precisa dar um olhar especial para os nossos idosos também. E como que a gente pode perceber que essa aparente tranquilidade está se transformando numa depressão para os nossos idosos de casa, nossos familiares? Beleza. Temos vários sinais, né? Nosso, como eu sempre falo, nosso corpo fala e dá para a gente observar. Claro que vai ser as pessoas próximas, os familiares, né? Mas, assim, um dos fatores seria a falta de memória, que a gente fala, ah, é coisa da idade, né? É coisa da idade, é normal. Porém, a falta de memória, muitas vezes, depende muito dos exames neurológicos, mas muitas vezes ela está associada à questão da ansiedade e depressão também. Então, a gente precisa ficar atento a essa questão da falta de memória, as questões do isolamento. O idoso, às vezes, ele prefere ficar mais no quarto dele do que interagindo com a família. Então, a gente já fica ligado em relação a isso. O idoso também, às vezes, eles não gostam. Na verdade, ninguém gosta de tomar remédio, né, de medicação. Mas chega uma fase que o idoso aumenta, né, a quantidade de medicação devido aos problemas de saúde. E aí ele se recusa a tomar. Tem alguns idosos que acabam sendo mais é, agitados, né, mais até agressivos em casa, como forma de chamar atenção também, né? Então a gente precisa focar nisso. Às vezes evitar exercícios físicos. Então assim, a rotina do idoso ela muda, porque assim, como eu falei, você não fica idoso de uma hora para outra, né? É um processo. Então, a gente já tem uma rotina dentro da nossa casa. Então, quando a gente percebe que o idoso está fugindo da rotina normal, é um start para a gente prestar atenção. Olha, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe não está mais querendo assistir TV na sala com a gente. Ah, tem dias que ele amanhece muito mal-humorado, não quer conversar, não quer ver ninguém. A gente vai fazer uma reunião com a família, ele se recusa a ir, não quer ir, né? Ele não quer se alimentar direitinho, não quer comer as verduras e frutas que tem que comer para manter a saúde física. Então, assim, são alguns dos sinais. Tudo que vai distorcer do comportamento normal do idoso, você vai prestar atenção, porque ele pode estar sofrendo mentalmente e não está falando, mas está se comportando dessa forma. Entendi. E assim, deve ser conflituoso para a família, porque você quer incentivar, de certa forma, acaba forçando um pouco o idoso a fazer algo que ele não quer, e fica difícil a família saber como lidar nesse momento. A família percebe alguns sinais. O que ela pode fazer? Certo. Vamos ver. Essa questão de fazer o idoso fazer o que ele não quer. A família tem muito a ver com essa questão do não quer, porque assim, agora vamos puxar a atenção um pouquinho para nós, que estamos do outro lado, né? Como é que nós enxergamos nossos idosos? A gente enxerga como uma pessoa que precisa comer, beber, tomar banho, ter saúde e tal, mas a gente senta para conversar com esse idoso? A gente tem alguns momentos com esse idoso, ou ele simplesmente é uma peça que fica lá na sala, só, né, sentado lá o dia todo. Então, qual é o nosso contato físico, emocional, pessoal com esse idoso? Então, se você passa o dia inteiro para lá e para cá, o idoso está ali só assistindo televisão, você não dá uma atenção ao idoso, não conversa com ele, às vezes um joguinho, tem idosos que jogam, né, dominó, baralho, eles sabem, eles lembram, e você não tem um momento com esse idoso, então acaba que ele já começa a se achar um fardo, porque ele não está, mas ele acha que ele não está trabalhando, não está provendo mais para a família, né, embora seja aposentado, se for o caso, mas assim, ele acha que ele está incomodando, então ele não vai falar com você,
Então, quando você fizer um convite, ele vai recusar, não porque ele não queira, mas talvez porque ele ache que será um fardo a mais. Então, vamos observar a forma como a gente integra esse idoso dentro das nossas casas, na nossa família, certo? Porque, claro que tem idosos acamados, né, que não podem sair, mas tem idosos que podem fazer uma caminhada de uns 30 minutos ali, né? E é um momento de interação com sua família, reunir a família um final de semana, fazer algo que integre o idoso. Outra coisa que o idoso gosta muito de fazer é contar a história dos tempos deles. Eles amam contar, eles amam conversar. Só que, assim, nós, às vezes, não estamos dispostos a ouvir, porque não é nossa realidade, a gente acha que é antigo e tudo mais, então a gente não estimula, sem contar que isso vai estar estimulando a memória do idoso também, e as sensações que ele tinha boas, né, daquela época. Então, às vezes o idoso não é que ele quer, porém ele não tem espaço para manifestar. A medicação, obviamente que não quer, mas aí vai do nosso tato, né? A gente precisa ter tato para conversar, em vez de falar tem que tomar, a gente pode falar os benefícios de estar tomando medicação, que é uma manutenção, que nós precisamos de manutenção o tempo todo, e nós jovens também tomamos remédio, então tudo vai do tato, da forma como a gente lida, quando a gente conversa com esse idoso. Você falou algumas coisas bem interessantes que vão além do trato com o idoso, né? Essa questão de se importar com o que o outro está sentindo. É uma coisa que eu tenho refletido muito, e é algo que eu percebo, né? Não sei se é isso mesmo que está acontecendo nessa geração, acho que até devido à nossa ansiedade, fluxo de informação que a gente recebe, mas no geral a gente está vivendo quase como robôs, né? Se importando em comer e beber, ter dinheiro, e não sei o quê, e assim, não vai. Pera, mas a gente é humano, a gente tem sentimentos, né? A gente tem necessidade de carinho, de amor, de atenção, de zelo, enfim, todas as nossas necessidades humanas, né? Mas aí a gente percebe que vai. Peraí, que um sonzinho atrapalhou aqui. Mas aí, no caso, a gente percebe que isso vai além do trato com idosos, né? A gente vê muitas vezes dentro da família, ambos os integrantes da família estão mais preocupados com coisas acaba sendo até fúteis, né? Tá, a limpeza da casa, se aquilo, um tratamento acaba sendo um pouco mais agressivo, não para conversar. O que se dá essa situação dentro das casas? Você acredita que é pelo quê? É pela ansiedade? É o excesso de redes sociais? Na sua opinião, por que isso acontece? Olha, nós, naturalmente, né, temos esse Opa, até animal um pouco egoísta. Então, é, hoje em dia, atualmente, nós temos muita dificuldade com a empatia, em se colocar no lugar do outro. Então, é sempre a minha dor, é como eu me sinto, é como alguém deveria fazer para mim, nunca como o outro se sente, como que o outro gostaria de ser tratado. E hoje, com as redes sociais, sim, a gente tem se afastado mais, a gente tem quebrado mais essa questão do contato físico. Então, a gente tem uma casa onde tem vários cômodos e os componentes familiares se falam pelo WhatsApp, né? Então, às vezes, nem se vê durante o dia, sai para trabalhar, volta, almoça ali, cada um no seu cantinho, vai, ó, pega isso aqui para mim, né? Tudo no automático pelo WhatsApp. Então, esse contato físico que tinha antes das tecnologias não se tem. Então, o que é que acontece? Como hoje também está tudo muito mais fácil, observa. É muito mais fácil se eu estiver em um ambiente com você, onde eu não tenha tanta tecnologia, eu manter contato com você, do que se eu tenho um celular para tudo. Então, se eu não preciso da sua mão de obra ou de você para algo, então isso vai me tornando uma pessoa mais egoísta, porque eu consigo resolver tudo com um passo, entende? Então, às vezes, antigamente você conseguia, tinha coisas que você precisava do outro para você fazer. Hoje a gente não precisa, isso vai acabando deixando a gente muito mais egoístas, muito mais introspectivos, porque a gente tem tudo na palma da nossa mão. E a gente, às vezes, não quer parar para observar isso. Então, eu acho que a tecnologia ela contribui muito para a nossa evolução, sim, mas ela acaba que atrapalha também em relação a esse egocentrismo, esse egoísmo. A gente sempre está querendo pensar no nosso aqui agora e não pensa em como o outro se sente. Então, eu coloco aí um peso aí sobre a nossa tecnologia também, como tudo tem seus prós e seus contras, né? e é engraçado você falando isso, que eu já ouvi algumas pessoas falarem assim,
especialmente no que diz respeito a filhos, né? Mas ele tem tudo, por que tá assim, né? Triste. Ele tem tudo. Eu nunca tive isso, aquilo, ele tem tudo que quer e tá assim, rebelde. Você acha que é isso que você está falando ou não? Ó, quando a gente fala assim que fulano tem tudo, a gente está dando valor ao material. Fulano tem tudo, materialmente falando, certo? Mas será que o emocional ele tem? Ele tem um carinho, um amor? Porque muitos jovens têm o material, mas não tem muito contato com os pais. Aí os pais falam, mas eu estou trabalhando para colocar, né, o sustento dentro de casa e tudo mais. Mas, às vezes, 10 minutinhos, 20 minutinhos com seu filho faz toda a diferença. Então, assim, o que é que você está fazendo para que o seu filho também se comporte de tal forma, né? Eu acho interessante, Li, a gente sempre puxar um pouco da responsabilidade para nós, porque justamente por sermos pessoas mais egoístas, a gente tende a apontar o outro, né? A culpa é de fulano, é de Beltrano, a gente nunca aceita que é conosco. Então, vamos puxar um pouquinho essa responsabilidade do que essa criança tem tudo, mas ainda assim é uma criança rebelde, ainda assim é uma criança que não está ali do jeito que eu gostaria que fosse. O que é que está faltando de mim? O que é que eu preciso fazer para ajudar? Ao invés de culpar a professora, ao invés de jogar a culpa na escola, a escola que tem que te ensinar isso e tudo mais, jogar a culpa para a avó, para o avô, para o pai, para a mãe, virar uma guerra. Então, assim, cada um precisa procurar dentro de si o que ele pode estar fazendo a mais para contribuir para que esta criança ou essa pessoa que esteja envolvida aí, ela se transforme e tenha uma qualidade de vida melhor, né? Então, assim, não vamos focar só no material. A gente precisa do material, óbvio, a gente precisa do dinheiro, certo? Mas, como eu falei no início da nossa conversa, se o nosso mental não estiver bom, nada vai fluir. Você pode ter tudo, você pode nascer em berço de ouro, mas vai estar faltando alguma coisa ali, entende? Então, será que essa criança realmente tem tudo? Quando a gente foca só no material, beleza, mas às vezes não é só o material, às vezes é a falta que você faz, às vezes é uma atividade da escola que você corrige junto com seu filho que faz diferença, é um filme que você assiste com seu filho. A gente, Li, na verdade, a gente precisa conhecer os integrantes da nossa família. A gente precisa conhecer nossos idosos, né? Como eu falei, muitas vezes eles gostam de coisas que a gente não sabe, os nossos filhos, né? Eu não tenho filho, mas eu digo num contexto geral, a gente precisa conhecê-los, saber o que eles gostam, seus desejos, seus sonhos. Que tal você ter uma conversa com seu filho e perguntar, né? Qual é o plano dele daqui 10 anos? Como é que ele se vê? O que é que ele tem medo? O que é que ele tem anseio? O que é que ele tem? Qual é a memória ruim que ele tem de alguém da família? Então, essas técnicas que a gente usa faz a gente conhecer melhor o outro, porque de repente a gente não conhece, a gente mora com a pessoa, mas a gente não conhece quem está morando com a gente. Então, existe o convite aí para a gente conhecer, né, os nossos parentes, os nossos familiares, de fato. Isso é interessante que você está falando, mas quando a gente pensa nisso na prática, sabe o que eu percebo? As pessoas angustiadas, assim, quando eu vejo, assim, alguém, um idoso, um adulto, uma criança, falar assim, vamos fazer vamos supor, um jogo em família, onde cada um vai falar o seu sonho, vai falar alguma coisa sobre você. O que eu percebo é que as pessoas começam a ficar retraídas com medo do julgamento. E muitas vezes isso acontece de fato. Então, por exemplo, um jovem que fala um sonho muito esdrúxulo lá, que o pai, pelo amor de Deus, não aceita de jeito nenhum. Então já acontece um bloqueio, né? Ou então um idoso que fala uma coisa e fala, você tá gaga já. Então, como quebrar esse nosso julgamento, né? Porque às vezes a gente traz para a consciência e consegue resolver, mas o do outro é difícil, né? Então, por exemplo, eu quero me abrir para as pessoas da minha família me conhecerem, mas eu tenho medo do julgamento deles, que normalmente acontece. Como que faz para quebrar um pouco essas barreiras? Certo. Eu entendo que realmente nós passamos por essa barreira do julgamento e muitas pessoas acabam se bloqueando e não sendo o que elas realmente são. Elas são o que as outras pessoas querem que elas sejam. Isso é muito sofrimento para alguém, né? Mas, assim, existe dois pontos aí. Primeiro ponto, o falar. Eu sempre estimulo meus pacientes e todas as pessoas ao meu redor em falar o que sente, o que pensa, tá?
porque cada informação que você retém, que você não coloca para fora, aquilo vai se transformando em uma bola de neve e pode piorar, da parte da pessoa que está incomodada. Da parte da pessoa que sempre julga, a gente inverte esse papelzinho e a gente usa uma palavrinha chamada empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? Então, se eu sou esse parente que na reuniãozinha de final de ano eu costumo julgar a roupa de ciclano, né? O estilo que ciclano está vestido, fulano não é assim, compara, né? Os pais também comparam muito os filhos. Porque fulano é assim. Gente, vocês não sabem o mal que isso causa mentalmente na cabeça de uma pessoa ser comparada com seu irmão. Somos únicos. Cada um de nós somos únicos. Então, muitas coisas ficam guardadas na nossa mente, na nossa memória, né? E o que acontece? Se eu sou essa pessoa, então vamos trocar de lugar, vamos me colocar no lugar de Lilian agora. Eu estou na reunião com Lilian. Como é que Lilian está se sentindo agora? Será que eu gostaria de estar ouvindo o que eu estou falando para ela, né? Então, nós precisamos fazer essa reflexão. E, do outro lado, a pessoa que está se sentindo bloqueada, ela precisa estabelecer o controle da vida dela, a régua da vida dela, e falar o que realmente pensa. Isso não significa você ser grosseiro, você ser rebelde, não. Significa que você sabe do grau da sua importância na família e você precisa falar. Inclusive, essas reuniões de final de ano, é muito importante isso, porque a gente troca muito presente, aquela coisa toda e tal. Mas, assim, tem tantas coisas ali a resolver naquela mesa e a gente não fala, justamente como você falou, por medo, né? Daquela tia lá que vai falar, daquele avô que vai falar, ou tal. Então, assim, vamos usar a empatia. Eu acho que a empatia deveria encapsular e colocar em um comprimidozinho, sabe? Para a gente tomar todo dia, porque é uma coisa que a gente precisa exercer. E a gente precisa se colocar no lugar do outro e é preciso fazer dinâmica. Se você está bloqueado na sua família, sufocado, você precisa falar algo que você acha que vai ser julgado, faça uma dinâmica, propõe um almoço, uma dinâmica e durante esse almoço você fale sobre você. Mili, que dinâmica. Vamos fazer um exemplo de um quiz, por exemplo, né? Será que eu conheço fulano? Vamos lá. O que é que fulano mais gosta? Qual é a cor preferida de fulano? Qual o filme que ele gosta? Qual a música? Você vai ver como você não conhece muita coisa, né? E você vai se surpreender e descobrir uma nova pessoa dentro daquela. Então, a gente precisa estar aberto a ouvir e está aberto a falar. E se tratando em relação a ouvir, nós precisamos ouvir mais. Nós precisamos ouvir mais. Hoje, com a tecnologia, a gente quer falar tudo. Todo mundo expõe sua opinião de tudo, todo mundo é juiz, todo mundo é professor, todo mundo é advogado, né? Então, a gente acha que o céu é o limite. Então, a gente sempre fala o que a gente pensa, mas a gente muitas vezes não quer ouvir. Então, quando você escuta, você abre uma porta para conhecer alguém. Então, vamos escutar mais e vamos falar também. Se algo estiver incomodando, a gente precisa pôr para fora, porque cada vez que você se bloqueia, é um bichinho ali que está dentro de você que vai se transformar em um elefante, e quando você for pedir ajuda, você já vai estar em estágio avançado. Então, vamos cuidar o quanto antes. Aí eu volto para essa questão. Gente, eu falo muito, tá? Pode falar. Outra questão, outro gancho que eu queria puxar é sobre a nossa infância. Como eu sempre trabalho a questão da infância com os meus pacientes e com o todo. Tudo que você é hoje se deve ao que se passou, ao seu passado, mas tem muito bloqueio lá atrás, tem muito trauma, muita coisa lá atrás. Então, assim, quando a gente é adulto, a gente pode voltar atrás lá e tentar fazer as pazes com nossa criança interior. Porém, quando você é criança, que você já tá vivendo essa fase, aí fica o alerta para os pais, né? Muito cuidado, porque, assim, nossas crenças centrais, elas estão arraigadas na nossa infância, a forma como nós fomos tratados na infância, os momentos importantes da nossa infância. Então, para quem tem filhos aí pequenos ou filhos adolescentes, muita atenção, porque o que a gente vive na infância, ele vai moldar todo o nosso caráter e todo o resto daqui para frente. Então, quando a gente é adulta, a gente não tem como se tornar criança novamente, porém, tem como a gente acessar bloqueios, né? Informações que a gente guardou, que está lá no passado. Então, a gente precisa trabalhar nossa criança interior.
Então, assim, tanto adultos quanto idosos e as próprias crianças e adolescentes, deem muita ênfase à fase da infância, porque é a fase onde a gente expõe ou retém nossos medos, nossos bloqueios, né? Então, as nossas crenças centrais, elas estão sempre ligadas à questão da infância. Então, por isso que é preciso a gente dar uma atenção aí para os nossos filhos, a forma como eles estão se desenvolvendo, prestar mais atenção neles, conversar mais com eles, interagir mais, procurar compreender mais, para ser compreendido também. Isso é muito interessante, eu quero elencar alguns pontos do que você falou, por exemplo, a respeito de falar, né? Inclusive, no último sábado, a gente não conseguiu concluir, mas o Adilson, um psicólogo também aqui da região, ele veio e a gente estava falando sobre o Novembro Azul, inclusive a gente ainda tem que concluir, se Deus quiser, né? Acabou a energia, a gente não conseguiu concluir. Mas ele estava falando uma coisa muito interessante a respeito da questão dos homens, da dificuldade de se expressar, de falar, na família, eles têm essa crença de resolve tudo no silêncio, né? Passando por cima e colocando tudo para debaixo do tapete, né? E isso muitas vezes é construído até mesmo na infância, né? Aquela questão do homem, tudo mais, ele até explicou muito bem. E aí a gente pode trazer isso para agora, né? Será que a gente está construindo os nossos filhos, os homens principalmente, dessa mesma forma? Porque a nossa tendência é repetir padrão, né? Então, sempre foi assim a família e continua. Né? E aí a gente percebe nossos idosos com mais dificuldade de falar, às vezes precisando fazer um exame, igual a gente estava falando do Novembro Azul, que é mais invasivo, que é mais complicado, e aí vai ter dificuldade, mas a gente não pensa no decorrer da vida, lá na infância, né? Já foi construído aquilo, né? Que são reflexos de toda uma vida, né? E aí, como quebrar isso agora na família, né? E você falou muito bem, e essa questão do ouvir, né? De ouvir sem julgamentos, porque o que acontece? A gente não ouve, na verdade, a gente fica pensando na nossa resposta. Sim. E isso é uma coisa muito interessante que eu, particularmente, aprendi numa época em São Paulo, vou até compartilhar com vocês aqui. Eu falo um pouco de mim, mas hoje eu vou aproveitar que a Mili está aqui e vou falar. Quando eu estava em São Paulo, eu era muito fechada, assim, né? E aí uma outra psicóloga me orientou a fazer uma oficina de teatro. E eu aprendi muito nessa oficina de teatro. E uma coisa que mais me marcou nessa oficina, porque a gente tinha que fazer algumas peças improvisadas. E aí o professor lá, ele falou, professor de teatro, né? Ele chegou e falou assim, gente, vocês têm que ouvir o que a outra pessoa está falando. Porque vocês só querem falar as falas que estão decoradas na sua cabeça, que às vezes não tem nada a ver com o que a outra pessoa está falando. E isso faz até um bom ator e tudo mais, ele explica. Então, a gente tem esse mau hábito de não ouvir o que a pessoa está falando. A gente está pensando o que a gente vai falar e não está ouvindo, de fato, o que a outra pessoa está falando. E aí que vem o julgamento. Né? É a questão do imediatismo, né? Nós somos pessoas imediatistas, então, assim, a gente já vai, um exemplo da farmácia, a gente já fala o remédio que a gente quer, já esperando, sabe, que a pessoa... Ou então a gente já fala que a gente tá... tu tem o que aí para, sei lá, dor de cabeça que não passa por nada, né? Então, a gente não para nem para ouvir o que a pessoa vai te perguntar. Quantos dias você está com essa dor de cabeça? Você sente alguma coisa a mais, né? Então, a gente é muito imediatista. E aí, trazendo para essa questão da psicologia, a gente tem o quê? Pessoas cada vez mais viciadas em remédios, porque somos imediatistas. Não queremos trabalhar o problema, queremos acabar com ele. Simplesmente assim. Se eu não estou conseguindo dormir direito, eu não vou no psicólogo para saber se isso é uma depressão, se isso é ansiedade. Eu vou no psiquiatra porque ele vai me passar um remédio para dormir e acabou, né? Então, assim, vai passar, eu vou dormir, só que aí, qual é as consequências? Quais são os efeitos colaterais a longo prazo que eu vou ter? Então, assim, voltando para essa questão do imediatismo que eu te falei, nós estamos realmente interessados no que a gente pensa, mas no que o outro pensa não, porque a gente está mais preocupado em falar do que em ouvir. Se a gente passa a ouvir mais, a gente conhece mais a pessoa e a gente se coloca melhor no lugar da pessoa, né? Então, ouvir é muito importante. Ouvir, hoje nas famílias é muito importante. E a gente precisa se abrir mais, a gente precisa se doar muito mais, porque enquanto a gente pensar só no nosso próprio umbigo, vai ser muito mais difícil estabelecer uma conexão boa com as pessoas.
Então, é isso aí. Vou te dar um tempinho para você beber uma água, respirar. Eu quero agradecer a pessoa que está mandando mensagem, que está acompanhando o programa. Mandar um abraço para a Ana, o pessoal lá da igreja, a Águida da linha 617, que mandou aqui parabéns pelo programa. Obrigada. O Marcos, a Araci, Eliel, muito obrigada. A gente não deu muito certo transmitir ao vivo aqui para o YouTube, mas a gente vai subir depois, está gravando. Até o Marcos mandou aqui, estou ouvindo você, obrigado. Inclusive, deixa eu aproveitar que o Marcos está ouvindo aqui a gente e divulgar para vocês. Ele está divulgando para a gente um site maravilhoso daqui de Jaru e região, com as notícias, né? www.jornaljaru.com.br. Vocês conhecem? Não? Já acessa aí, abre uma aba aí no celular, jornaljaru.com.br, notícias quentinhas ali, fresquinhas, muito bem escritas, de material muito sério, e é muito bacana. Então, se você quer divulgar também a sua empresa, divulgar seu evento, é um lugar muito especial, ele tem vários WhatsApps, o pessoal compartilha bastante, então, jornaljaru.com.br. Obrigada pela participação. O Marcos está até falando aqui, ó, que gostou da sua participação, Miri, obrigada. E agora, vamos voltar aqui com a Gabi. Ele está me ouvindo? O seu som está desativado. Foi? Foi. Deixa eu ver, tentar tirar um pouco o ar. Deixa eu ver se está melhor. Ok. E aí, gostou de ouvir, KLB? Na verdade, eu não consegui escutar. Baixa o aplicativo aí para ficar melhor. Só porque às vezes dá eco. Não, eu vou, porque vai ser gravado, né? Eu vou assistir depois. Tá bom. Para quem está acompanhando a gente pela rádio, no YouTube não deu certo transmitir ao vivo, mas a gente está gravando a entrevista, depois a gente sobe a gravação na íntegra para vocês poderem acompanhar. Deixa eu só parar aqui. Tudo certo. Então, a gente está falando bastante coisa sobre família, sobre se conhecer, sobre a depressão na melhor idade, que a gente pode estender esse assunto para todos os membros da família. E aí tem uma outra coisa que gera muita angústia também, que eu queria partilhar, conversar com você, saber um pouco da sua opinião, um pouco mais especializada, sobre essa pressão que a gente vive de uma perfeição, né, que a gente vive, especialmente essa questão das redes sociais, uma perfeição que não existe na verdade, mas que gera ansiedade, especialmente nos mais jovens que já nasceram nessa geração onde exige essa perfeição. Sim, estamos vivendo em uma sociedade bastante opressora, vamos dizer, né? Que cobra muito de nós, né? E o que é que acontece? Principalmente com adolescentes, né? Temos adolescentes mais ansiosos, por quê? Porque nós temos aí uma ditadura da perfeição para as mulheres, aquelas modelos lá, lindas, maravilhosas, os tais digitais influências, né? Para os homens, tem aquela cultura do bodybuilding, que é aquele pessoal que vai para a academia e aí tem que ficar fortão, quer ficar frango, né? E por aí vai. Então, assim, temos adolescentes ansiosos, por quê? Porque esses adolescentes, eles são, olha, observa os 3 âmbitos aí mais comuns. Eles são cobrados primeiro em casa, pelos pais, a serem, muitas vezes os pais, eles projetam os sonhos deles nos filhos, né? Eu queria ser médico, aí agora o filho vai ter que fazer medicina. Eu queria ser dentista, o filho vai ser dentista ou advogado. Então, a primeira pressão vai ser da família, como eu tinha falado sobre a questão da infância. Depois, essa pessoa vai para a escola, e aí ela tem a pressão da escola. Ela vai ter que cumprir metas, requisitos para ela conseguir passar de ano, para ela conseguir uma boa nota na prova. Então, temos aí a segunda pressão. E depois temos a pressão exterior,
que é a pressão da sociedade em si, né? É você ter o cabelo, o corpo perfeito, né? O narizinho fininho, a boca daquele jeito tal, entendeu? Então, nós sofremos pelo menos 3 tipos de pressões aí ao longo da nossa vida. Então, isso acaba criando uma expectativa, essa expectativa ela vai ser quebrada porque perfeição não existe, e aí como é que nós vamos lidar com essa expectativa, né? Então, muitas pessoas não sabem lidar, então a gente acaba se tornando uma pessoa, temos um potencial aí para ser pessoas depressivas, pessoas ansiosas e pessoas que não sabem lidar com o não, pessoas que não sabem lidar com o novo, com o imprevisto, com o inesperado, né? Porque nós criamos, vamos colocar aí dos tempos mais antigos, né? Papo de veinha agora. Quando a gente assistia, né, a Barbie, que tinha aquelas bonequinhas, você não vê uma Barbie gordinha, você não vê uma Barbie, né, de pele escura, com cabelo cacheado. Hoje a gente tem mais opções, mas antigamente existia uma ditadura de beleza e a criança, na sua inocência, ela vai crescer com aquela ideia de que a perfeição é aquilo ali. E na vida real a gente não tem essa perfeição, né? Então nas escolas tem uns conflitos também nas escolas, muitos filhos às vezes não contam para os pais, né? E não conta porque não tem oportunidade, às vezes o pai está muito preocupado no financeiro, e às vezes o filho também tem até medo de contar algumas coisas para o pai. Então, não tem essa comunicação familiar aí que deveria ter, e nós crescemos cheios de angústia, querendo ser alguém que não somos, e aí vem a questão da aceitação. Nós temos um sério problema em aceitação, né? A gente sempre quer mudar algo, a gente sempre quer algo a mais, né? Então, a internet está aí, ela ajuda bastante a gente, ela está ajudando agora durante essa entrevista, porém nós devemos refletir, né, se o que eu quero ser está ligado ao que o influencer está sendo ou ao que eu de fato quero ser, né? Então, essa questão da aceitação, ela precisa ser trabalhada dentro de casa, com a própria família. Observe que, às vezes, muitas das críticas que a gente carrega é dos nossos próprios familiares. Às vezes é um apelido que um pai, um irmão, alguém da família dá, né? Então a gente já cresce em um ambiente hostil, onde é muito cobrado, é pouco dado. Por quê? Porque o principal é a comida, é a casa, é a roupa, mas o emocional é pouco dado, é muito cobrado. Essa criança tem que passar de ano, essa criança tem que fazer medicina, essa criança ela tem que cumprir os requisitos da sociedade, né? Então, não tem muita troca. E aí, o que acontece? A gente não se aceita como a gente é. Eu tenho dificuldade de matemática. Exemplo disso, eu sou de humanas, né? Eu, em exata, sou uma bênção. Então, assim, é uma dificuldade minha que eu, né? Eu vou lá quebrar o galho, vou quebrar o galho, entendeu? Mas eu não sou a física da vida, eu não vou, entendeu? Então, às vezes, a gente não aceita as nossas dificuldades, a gente não aceita que a gente nunca vai ter aquele corpinho ali, belo, maravilhoso, e a gente vive tentando. Por que que hoje a gente tem tantas influências fazendo harmonização, que é desarmonização facial, né? Que fica bem pior do que realmente era, né? Sendo bem sincera. E por quê? Porque a gente não aceita que a gente realmente somos influenciados o tempo todo. Então, vamos prestar atenção. O que que eu quero ser? O que que eu quero daqui para frente? É baseado no comercial que eu vi? É baseado naquele comercial de margarina de família perfeita que a gente sabe que não é assim na prática, né? Aquele carro que eu estou querendo comprar é com base naquele jogador que tem aquele carro e eu preciso ter. Então, a gente precisa buscar mais a nossa essência, né? E se aceitar mais como a gente realmente é, procurar se melhorar sempre. Porém, a gente não pode ficar se comparando ao outro. Foi o que eu falei na questão dos pais, né? Fazer muita comparação com os filhos. A comparação, ela é muito cruel, né? Cada um de nós temos potenciais, mas a gente pode ser ruim em algo e muito bom em outra coisa, né? Então, vamos trabalhar as nossas habilidades. A gente tem, inclusive... Tem muita coisa interessante que você falou, que eu queria comentar. Uma das coisas, eu até anotei aqui para não esquecer, vou por parte. A questão, por exemplo, dos pais quererem que os filhos sejam melhores, mas muitas vezes é por mais uma questão social. Então, eu quero que meu filho seja um médico para mostrar para a família que, né? Então, muitas vezes essa projeção é mais um orgulho social, digamos assim, né? Será que eles se dão conta disso? O que você vê sobre isso?
Os próprios pais? Sim. Sim, isso na verdade, a gente tem muito disso, né? Às vezes é uma coisa até inconsciente por parte dos pais, né? Eles quererem projetar o seu sonho nos filhos, e às vezes não fazem por mal, né? Porque a gente, infelizmente, a gente foi orientado de forma que a gente acredita que o dinheiro dá muito poder. E o que é que um pai quer para um filho? Ele quer proteção, ele quer estabilidade, ele quer conforto. Então, o dinheiro primariamente vai trazer isso. Então, às vezes, eu quero que meu filho seja X profissão, justamente para ele ter uma vida melhor. A gente fala ser alguém na vida, né? Como se ter alguém na vida fosse ter uma profissão, né? Ser alguém na vida não está ligado a certa profissão. Ser alguém na vida está ligado à diferença que você faz no mundo, né? O seu eu. Então, muitos pais, às vezes, eles projetam, mas é assim, visando o bem-estar dos filhos, não é nem por mal. Porém, não significa que não seja prejudicial. Então, muitas vezes a gente precisa pesquisar e procurar saber o que realmente esse filho quer. Se ele realmente quer seguir aquela carreira, se ele realmente quer ser aquilo, ou se ele está sendo forçado a ser alguém, né? Tem pessoas que, inclusive até durante a minha faculdade, tinha pessoas que falavam que depois de formada ia pegar e entregar o diploma e não ia seguir carreira, que às vezes é mais pelos pais do que pela pessoa, entende? Então, assim, a gente precisa observar. Eu acho que tudo vai muito da observação. Precisamos observar os nossos familiares. E aí, voltando para o tema principal, que alguém pode estar falando assim, estão fugindo do tema, né? E não é, né? É porque é familiar, né? Intrafamiliar, vai tratar de tudo. Outro dado importante que eu estava observando aqui é que, assim, os idosos, eles chegam a tentar suicídio até 7 vezes mais do que um adulto. Repara, é uma coisa que a gente não pensa muito, né? Então, a gente não observa. Por que será que ele tenta tanto? Porque a gente não para pensar, mas, de repente, esse idoso, ele sente muito falta da essência dele, do que ele realmente era, né? Então, ele pensa assim, nossa, vem aquela sensação de inutilidade, né? Aquela sensação de incômodo. Então, ele prefere a morte. Ele não quer tomar o remédio porque ele acha que morrer seja melhor, seja mais fácil. Ele acha que se ele se for, ele vai incomodar menos. Então, assim, é por isso que a gente precisa observar o comportamento desse idoso, porque de repente ele não quer se alimentar direito porque ele queira partir, ele não quer tomar a medicação porque ele queira partir. Então, é um sinal de depressão também, que precisa ser observado. Então, a gente precisa. Não, porque, assim, geralmente quando fala em suicídio, a gente pensa mais em jovens, em até crianças, em adolescentes, mas os idosos são 7 vezes mais propensos a pensar ou tentar um suicídio do que uma pessoa adulta. Até porque o idoso ele tem muito mais tempo livre, certo? Então, enquanto a gente sai para trabalhar, resolver nossa vida, o idoso está ali com a vida totalmente estagnada. Então, ele tem muito mais tempo para pensar no que ele gostaria de fazer ou no que ele perdeu com a velhice, porque a velhice também ela gera bastante perdas, né? Então, a ideia do suicídio é muito maior em uma pessoa que tem muito mais tempo para pensar sobre isso do que alguém que está ocupado fazendo alguma outra atividade. Então, a gente precisa ficar muito de olho nisso. Você até comentou dos tipos de pressões, né, que em especial os jovens sofrem, mas a gente está vendo um movimento, não sei, parece que os idosos também estão sofrendo esse tipo de pressão, porque alguns idosos conseguem ter um corpo ainda ok e tudo mais. Você acha que isso impacta quando eles veem isso nas redes sociais, ou é comentado, essa pressão também do físico? Acho que impacta também, porque vem aquele senso de comparação, né? Inclusive, ontem, a gente teve uma entrevista aí numa emissora falando sobre a questão da idade não estar ligada com o processo de envelhecimento, né? E aí, Difícil, né? aí você vai ter aquele processo de comparação. E às vezes a gente tem também ali esse processo. Sabe o que acontece? Às vezes a gente tem um parente em casa que ele está mais assim, acomodado, certo? E aí a gente vai para algum lugar e a gente vê um idoso durinho ali, né? Ai, nossa, a gente fala, durinho que eu falo, gente, é firme, tá? Independente e tal. E aí o que acontece? A gente fala, nossa, tá vendo a fulana ali? Fulano é idoso de tá, ó, se virando sozinho. Então a comparação, ela acontece de forma automática, às vezes a gente não faz por mal, mas ela atinge o outro. E
essa cobrança também, hoje, devido ter mais medicamentos, mais tecnologia para manter a saúde do idoso, então há sim um excesso, muitas vezes, de qual é a palavra que eu poderia usar? De vaidade por parte do idoso, e às vezes ele pode requerer mais do que ele pode naquele momento. Então, sim, essa questão atinge o idoso, sim, e como também faz o idoso muitas vezes sofrer quando ele não atinge aquilo, né? Vamos colocar aí um idoso que esteja com sobrepeso, acima do peso, né? Ele muitas vezes ele gostaria de ter corpo X ou de ser igual fulano Beltrano, mas assim, o que ele tem para lidar ali agora é uma realidade totalmente diferente, então isso também acaba sendo cruel, né, com o idoso. Então, sofremos pressão todo o tempo. É por isso que eu falo que existe sempre o lado bom e ruim de tudo, né? Então, a tecnologia, ela traz também essa questão da cobrança, e essa cobrança não é só por parte dos idosos, é por parte dos novos, dos adultos, e o idoso também, ele lida com essa questão de se comparar. Inclusive, eu queria até falar sobre algo que eu costumo trabalhar bastante, que é a questão do luto. O luto, ele está associado a perdas. Ele não está associado só à morte. Quando a gente fala em luto, a gente pensa que é morte só, né? Mas, assim, o fim de um relacionamento é um luto, a saída de um trabalho, uma demissão pode ser um luto, né? O despejo de uma casa, você perdeu uma casa, é um luto. Então, tudo que você perde é um luto vivenciado. E aí, o que que isso tem a ver com a velhice, né? Com a terceira idade? É um luto eterno, porque pense, você perdeu ali a sua juventude, muitas vezes você perdeu a companhia do seu companheiro ou companheira, né? Muitas vezes você perdeu ali a liberdade de estar onde você gostaria, porque às vezes a pessoa é retirada da casa, tem que morar com algum parente, porque não pode ficar só, né? Você perdeu a autonomia de você mesmo fazer suas coisas, então agora é alguém que faz para você, né? Às vezes você tem que ir no médico aquele dia, aquele horário, tem que tomar aquele remédio. Então, assim, você perde muita coisa. Então, o luto está muito atrelado à questão da velhice, à questão da idade avançada. Então, o idoso ele já tem que lidar com isso, de lembrar do passado e lembrar que ele era uma pessoa e hoje ele é outra pessoa. Então, tem essa questão do luto, que contribui muito para a depressão nos idosos, a ansiedade também no idoso, de querer voltar no tempo. E às vezes o corpo não obedece à mente, né? Às vezes sua mente é jovial, você tem uma mente nova, mas o seu corpo não está acompanhando ali. E isso gera uma ansiedade. Às vezes o idoso ele gostaria de ir para o fogão fazer sua comida, ele gostaria de ajudar a limpar a casa, né? Mas ele não pode, porque às vezes ele está acamado, ele tem alguma comorbidade, ele não pode, ele está limitado. E isso tudo contribui também para a depressão em idosos. E lembrando também que o idoso, a gente às vezes não repara, mas ele representa uma grande parte da renda familiar e às vezes um todo, né? Muitas vezes é o idoso que está ali provendo sustento para casa, então ele tem grande importância. Não é só uma pessoa que eu estou cuidando, é uma pessoa que muitas vezes está provendo sustento ali para casa, né? E ou contribuindo em 50%, 60%, 80% da renda da casa. Então, é interessante a gente cuidar da saúde mental do idoso, justamente porque é uma pessoa, além de ter importância emocional, tem importância econômica também para a nossa vida e para a sociedade como um todo. E Estamos às com uma... vezes contribuiu anos também, né? Para o sustento de uma família. Sim. Então, eles têm uma grande importância. Eu sou apaixonada, eu gosto muito de pessoas idosas, porque é uma fonte muito rica de conhecimento, sabe? Eu acho que eles têm muita importância no nosso dia a dia, a gente precisa prestar mais atenção neles. Por isso que quando você sugeriu um tema, eu falei, eu vou falar deles, porque é difícil você não ter um idoso em casa. Pode acontecer, pode, né? Porque tem muitas pessoas independentes hoje, estão morando só e tudo mais. Mas geralmente a gente tem um idoso na família. Então, significa que o que foi passado aqui serve para o idoso que mora em outra casa, né? Vamos observar mais esse idoso, o comportamento dele, se mudou alguma coisa de uns tempos para cá, né? Converse mais com ele, interaja mais com ele, tente, se for possível, praticar atividades físicas com ele, né? Tente fazer mais parte do dia a dia dele, incluir ele dentro da sua rotina diária. Eu acho que o resultado vai ser muito bom, porque quando a gente dá, a gente recebe também, né? E uma coisa que eu não queria deixar passar, que você falou,
a respeito da comparação. A gente tem a tendência de buscar sempre uma referência, né? Algo que a gente admire ou que a gente deseja ser como uma referência. Como que a gente pode, de forma geral, tanto o idoso como nós mesmos, né? Buscar essa referência sem cair nessa comparação que é tão prejudicial. Justamente olhando os pontos positivos dessa pessoa que ela tem. Pode ter certeza que ela tem, todos nós temos, né? Embora a gente foque muitas vezes no ponto negativo, mas a gente pode prestar mais atenção na pessoa e focar nos seus pontos positivos e, inclusive, elogiar essa pessoa, porque todos nós gostamos de elogios, né? Cada avanço que a gente dá, então a gente pode focar nos pontos positivos, fazer elogios, passar mais tempo com essa pessoa, observar mais essa pessoa, e de repente você tem aí um ponto de referência na sua casa e você está deixando de ver, observando um ator lá de Hollywood em um filme X, ou você está prestando atenção mais no vizinho. Então, se você focar mais a sua atenção no que você tem dentro de casa, você vai criar um ponto de referência. Observe mais essa pessoa que está morando com você, tá? E tente descobrir fatores novos, elogie essa pessoa, passe mais tempo com essa pessoa, que você vai descobrir um ponto de referência sem a necessidade de estar comparando com fulano ou beltrano, entende? Nossa, isso é muito bacana. E a respeito do excesso de confiança, como que a gente pode perceber que eu estou exagerando na cobrança, tanto quanto um idoso, com qualquer outra pessoa da família? Porque a gente tem essa tendência de querer o melhor, mas quando que a gente pode perceber que já ultrapassou, tá excessiva a cobrança? Quando a gente mais reclama do que elogia, né? Você está reclamando mais do que você está elogiando, então você está cobrando demais, porque essa pessoa vai fazer alguma coisa boa, não é possível que ela só faça coisa errada, que ela só tenha que cumprir uma listinha, uma tarefa ali. Então, se faça a pergunta: eu sou pessimista ou sou otimista? Eu vejo o copo meio cheio ou meio vazio, né? Então, se a gente vê o copo sempre ali, tá quase vazio, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Você já elogiou alguém hoje? Você já viu o lado positivo da pessoa hoje? Então, se você só reclama, a gente percebe. Às vezes não, na correria do dia a dia, mas se você está sempre ali no lado da cobrança e nada está muito bom, você não elogia, às vezes a criança, ela chega dentro de casa, ela tira um 9,5, né? E assim, o que é que ela quer? Ela quer um parabéns, você foi maravilhoso, nossa, você praticamente fechou a prova, né? Mas existem pais que falam, poderia ter tirado 10, né? Tipo, fulano tirou 10. Como é que tu errou um negócio besta desse, né? Então, a gente faz muito isso no dia a dia, e às vezes tudo que a criança quer é a aprovação dos pais, é o apoio dos pais. Então, às vezes claro que o pai vai dizer assim, mas eu quero o melhor para ele, eu quero que ele seja um aluno nota 10, eu quero que ele seja muito bom, é pelo bem dele que eu estou fazendo isso. Mas, por conta dessa cobrança, você vai estar ativando um outro problema nele. E ele é bom. Se não seguir, uma vez eu estava na faculdade, eu vi um post de um professor meu que eu fiquei encantada, que ele dizia que muitos, não era com essas palavras, mas eu peguei mais ou menos assim, que muitos dos nossos gênios foram péssimos em várias coisas, né? Então, às vezes, você é péssimo em uma coisa porque você é excelente em outra. Então, aquilo não define você. A sua nota baixa não define você. Se você não gosta de uma disciplina, a gente não pode generalizar e achar que a gente é ruim em tudo, né? Então, tem muitos nossos gênios, tem pessoas que são muito famosas, inclusive, que têm problemas psicológicos aí e lidam com isso. Então, assim, vamos tentar focar mais no ponto positivo, elogiar mais, procurar conhecer, como eu já falei muitas vezes essa palavra, mas assim, elogiar sempre. Se você cobra muito, se você nunca está ali agradecendo, ou elogiando, ou vendo o lado positivo, está na hora de você repensar
que tem alguma coisa aí errada. E às vezes fica um ciclo vicioso, né? Igual a questão do idoso, né? O idoso reclama daqui, aí os adultos, outros reclamam que o idoso reclama. Aí fica todo mundo reclamando dentro da casa, fica aquela situação tensa dentro de casa. Muitas vezes a pessoa não quer nem voltar para casa porque é tenso lá, né? O idoso reclamando que não consegue fazer alguma coisa, ou que está sentindo dor, enfim, qualquer coisa. O outro reclamando porque o outro está reclamando e fica esse ciclo, né? Outro post que eu vi no Instagram outro dia, que tinha a imagem de um marido chegou brigando com a esposa, aí a esposa foi lá, brigou com o filho, aí o filho foi lá, brigou com o animal de estimação, cachorrinho. Então, reflete muito do que a gente vive, né? A dificuldade que a gente tem em aceitar as nossas falhas, nossos erros, a dificuldade que a gente tem em elogiar o outro, ver o lado positivo do outro também, né? Então, se a gente só cobra, a gente não está vendo o lado bom, o lado correto, e a gente está deixando de ver coisas positivas também. Então, assim, é muita coisa que precisa ser trabalhada, mas eu acho que o principal é você olhar para dentro de si, porque às vezes a chave, o X da questão está dentro da nossa própria mente, do nosso próprio eu, da nossa própria casa. Então, eu acho importante, inclusive essa questão da cobrança que eu estava falando da criança, observa essa ilustração que eu fiz. É uma criança que estuda, dá o seu melhor, vai para a escola, ela consegue tirar os 9,5, mas ela não consegue tirar os 10. E o pai cobra dela. Aí o que vai acontecer? Toda vez que ela tirar uma nota menos que 10, ela não vai saber lidar com aquilo, né? Ela vai ser uma criança que vai se cobrar muito. E, consequentemente, ela vai cobrar muito dos outros, ou seja, ela vai crescer sendo alguém talvez até opressor no futuro, e alguém sempre inseguro, sempre vai achar que pode mais do que realmente fez. Então, é uma pessoa que vai se transformar em alguém seguro, alguém que vai cobrar muito no futuro, porque o DNA está ali, né, como se fosse uma máquina de Xerox. Fui muito cobrada, agora eu vou ter que lhe cobrar também, cobrar dos meus filhos, dos meus filhos, dos meus filhos, e a gente vai gerando uma geração cada vez mais ansiosa, que cobra muito mais. Então, assim, não é mais interessante a criança tirou ali 8, 9, 9,5, a gente elogiar para que ela se sinta motivada a correr atrás de um 10, né? Do que a gente ficar, tu poderia ter tirado 10, tu não faz nada o dia todo, tu só estuda, né? Eu trabalho, eu passo o dia inteiro trabalhando, tua obrigação é tirar uma nota boa. Mas quem diz que essa criança não é boa? Ou que esse adolescente não é bom, né? É apenas aquela disciplina, é uma nota. Então, a gente tem que observar a pessoa como um todo. E é o que eu sempre falo, é muito da nossa parte da infância, né? Então, por isso que a gente precisa prestar muito atenção. É muito interessante isso que você está falando a respeito de a gente fica nesse ciclo, porque é algo que já vem da nossa infância, né? Eu fui cobrada, então automaticamente eu me cobro e cobro as outras pessoas. É interessante a gente falar sobre a autopercepção, né? Como que eu posso perceber que eu estou nesse ciclo? Muitas vezes a gente faz as coisas e não percebe. A maioria das pessoas fazem as coisas sem perceber, né? Ah, eu não julgo, mas está julgando. Eu vi um post, você falando de post, e eu vi um post esses dias, na verdade até um vídeo, que eu achei sensacional. Na verdade, era até em outro idioma, estava com a legenda, ele falando assim, fica 3 dias sem escovar os dentes. Todo mundo que estiver perto de você vai perceber que você está com bafo, menos você. Então, assim, essa dificuldade que a gente tem de perceber a si mesmo, né? Então, as outras pessoas, a gente vê os defeitos das outras pessoas muito latente, né? Muito fácil. Agora, perceber os nossos próprios defeitos, ter humildade de encarar e falar, não, olha, eu tô exagerando nisso, eu tô errando nisso. E, pelo menos, tomar consciência para melhorar, acho que é o maior desafio. É um processo de autoconhecimento, né? É quando você sabe até onde você pode ir, o que você pode suportar, o que não. Então, quando você se conhece, você detecta quando tem algo que está lhe incomodando, quando tem algo a trabalhar, né? Mas para isso você precisa estar aberto, porque a gente está sempre com o dedinho ali apontado para a outra pessoa, né? O que é que o outro tem para me dar? O que é que o outro tem para me oferecer? O que é que eu não gosto no outro? Mas, na verdade, a gente está projetando as nossas dificuldades no outro, né? Isso aí é psicanálise pura, mas, enfim, a gente está jogando no outro aquilo que a gente reprova na gente. Então, a gente precisa pegar um espelhinho ali, ó, um espelho ou real ou fictício,
e se perguntar, né? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu gostaria de ser que eu ainda não sou? Faça uma lista, se preciso for, coloque uma lista no seu guarda-roupa, no seu quarto, na sua geladeira, para que você possa todo dia ali fazer uma metazinha, cumprir. Se você não conseguir cumprir, tudo bem, a gente não vai morrer por isso. Tá? A gente precisa também, às vezes, ser um pouco mais tolerante conosco mesmo, porque às vezes essa cobrança que a gente falou parte da gente mesmo, sabe? A gente se cobra também demais, né? E aí o que que acontece em relação a essa questão da cobrança? Quando a gente é muito cobrado na infância, existem os extremos. Ou a gente vai se transformar em alguém opressor que cobra muito, ou a gente vai se transformar em uma pessoa totalmente insegura, né? Medrosa, uma pessoa que não consegue dar o seu melhor, porque acha que o outro sempre vai julgá-la. Então, nós vivemos entre dois extremos. O ideal é ter o equilíbrio, né? Nem para mais, nem para menos. Porém, a gente tem adultos aí que são agressivos, que são pessoas pessimistas, porque às vezes elas estão repetindo comportamento, né, que tiveram, e às vezes a gente tem adultos aí também inseguros, ansiosos, medrosos, adultos que não têm muita coragem de falar o que realmente pensa, porque durante toda a sua formação, sua infância, foram muitos oprimidos. Então, é um extremo de cada lado, entende? Sim. Vou deixar você tomar uma água e vamos ouvir uma música e a gente volta. Vocês podem continuar mandando também mensagem, pergunta, quero agradecer a participação de todos. Lembrando que depois se inscreve lá no YouTube, depois a gente vai subir, se vocês perderam alguma parte da nosso bate-papo, nossa conversa, eu vou postar no YouTube. E quero agradecer aqui a Livraria Caçula, que você está apoiando a gente, nosso querido Aline, ficam ali em frente à rodoviária dos Colonos, né? Telefone 254-0018, se vocês ainda não conhecem, eles são pioneiros aqui, já vale muito a pena. É uma pessoa que ama o que faz, ele gosta de estar ali na frente, no atendimento, então vale muito a pena. E a Infinity Art, nosso querido Letícia, está ali na Avenida Rio Branco, 1713, e eles têm um site. Então, se você não está aqui em Jaru, está na região, ou até mesmo fora daqui de Rondônia, eles enviam. Então, acesse o site www.infinityart.com.br. Eles fazem um trabalho incrível com o MDF. Então, tem totens, por exemplo, para mesa de escritório, para letreiros de empresa, presentes personalizados, presentes religiosos, né, produtos religiosos, então, de coisas bem bacanas. E tem o WhatsApp também, que vocês podem anotar, DDD 69 99389 1541. Agradecer também aqui nosso querido Marcos, do nosso site aqui, Jornal Jaru, www.jornaljaru, você fica sempre atualizado. Já deixa, acessou aí o computador, o site, já acessa lá Jornal Jaru, que aí você fica sempre atualizado das notícias daqui de Jaru e região. Anotou? Jornaljaru.com.br. Vamos de musiquinha agora, a gente dá uma acalmada e a gente volta com a participação aqui da Lili. A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Nossa, rendeu bastante. Eu queria te falar um monte de coisa, mas a gente está chegando no final. Eu só queria falar uma outra coisinha a respeito do luto que você falou também, que é muito interessante. Essa quebra de expectativa familiar, ele entraria também como um luto, essa decepção, essa expectativa que a gente cria, por exemplo, da mãe, da filha ter a mãe como uma amiga, e às vezes isso não acontece, com o homem, com o pai, enfim, aquelas ideias que a gente tem de família perfeita, que às vezes não acontece, e aí a gente fica decepcionado. Ótima, ótima pergunta, gostei muito. Ela tem muito a ver. Na verdade, como eu disse, né, o luto está ligado à perda. Então, obviamente, a frustração, né? Então, assim, tudo que a gente está ali projetando para a nossa vida, se não sai da forma correta, aí o que acontece? A gente acaba se entristecendo, né? E acaba gerando essa sensação de luto. Então, sim, é um aspecto de luto, tanto a projeção que a gente faz de nós mesmos, como a projeção de familiares que a gente tem também,
e de expectativas que a gente cria que não é respondida da forma que a gente quer, e isso acaba contribuindo também para a depressão, para muitas pessoas ansiosas que a gente tem hoje. Então, assim, é uma espécie de luta. A gente vive luta praticamente todos os dias, a gente sempre consegue um dia menos da nossa vida que a gente está vivendo, é um luto, né? Cada dia que a gente vive é um dia a mais e um dia a menos também. Então, é sim um luto que a gente vive. Então, tudo que está ligado a perdas é luto que a gente vive também. E é preciso ser trabalhado. Por que que a gente. Aí agora é onde entra o psicólogo, né? Por que que a não aprovação do outro é tão importante para mim a ponto de me deixar depressivo ou ansioso? Então, eu preciso trabalhar essa questão aí também do fortalecimento emocional, da autoconfiança, da segurança. Então, é um processo. Resumindo, procure um terapeuta, porque você vai me agradecer por isso, né? Vendendo peixe não, mas assim, uma das melhores coisas que a gente tem é um mimo. Eu sempre falo, né, que a terapia carinho conosco mesmo. Como se a gente tivesse um dia da semana, um tempinho ali para dizer, hoje é para mim. Durante esse momento, eu sou importante, eu sou o ponto principal e eu vou falar de mim. Então, façam terapia. Muito bacana. E uma coisa interessante que eu gostaria de falar a respeito da terapia é na hora de encontrar o profissional, né? Não desistam, porque às vezes não se identificou com um profissional, né? Ou às vezes tem medo de falar. Acho que um dos pilares para a terapia fluir ou fazer efeito, digamos assim, né? É ter confiança, né? Numa pessoa com quem você está falando. E às vezes é muito difícil isso, né? Hoje em dia é complicado a gente, de fato, confiar em alguém. E uma coisa interessante que é bacana, às vezes procurando um terapeuta de fora, né? Igual a Mili, eu achei bem bacana, a gente faz essa terapia online, né? E auxilia muito, né? Claro, se for próximo também ajuda mais, digamos assim, não sei, tem algumas vantagens, né? Mas também procurar, às vezes, terapeutas de fora. Inclusive, como foi que você veio conhecer o pessoal daqui de Jardim? Me conta um pouco dessa história. É assim, é porque eu faço divulgação, né, em redes sociais, como Facebook, por exemplo. Aí acaba que as pessoas têm acesso, e aí eu linko diretamente ao meu WhatsApp, aí a pessoa vem falar comigo. E aí é o boca a boca, né? Um vai passando para o outro, modéstia à parte, eu gosto muito do meu trabalho, então as pessoas gostam e acaba passando, e aí nisso eu tô com vários pacientes da cidade que eu nem nunca fui, isso me deixa muito feliz. E também falando a respeito da psicologia, eu quero falar para vocês também, que foi o que Li falou, para a gente não generalizar, certo? Porque às vezes, para a gente ter um tratamento legal, tem que ter a questão do vínculo. Você precisa ter um vínculo com o seu terapeuta. Se você não conseguir manter esse vínculo, procure outro, mas assim, não generalize achando que todo psicólogo trabalha igual. Nós somos regidos pelo mesmo código de ética, ou seja, temos que respeitar o mesmo código de ética, porém a forma de trabalhar, a metodologia de cada um é diferente, até porque as abordagens são diferentes. Então, assim, tente procurar um que se adapte melhor ao seu ver, a seu estilo, mas assim, não deixe de procurar, porque às vezes tem muita pessoa que chega para mim, às vezes se queixando de outro psicólogo e tudo mais, né? Então, assim, muito cuidado, procure um que você se identifique mais, mas não deixe de procurar, não, porque a sua saúde mental vai agradecer. E eu faço divulgação, aí eu divulgo no Facebook, se alguém tiver interesse, 73988762898, já estou vendendo meu peixe aqui, que eu não sou bem. Isso, repete, por favor. 73. DDD, gente, presta atenção, DDD de fora, DDD 73. DDD tem. O DDD tem Dendê. 73988762898 2898. Pode me procurar, que a gente trabalha com valor bem acessível mesmo, e vai ser muito bom, mesmo que você não me procure, mas assim, eu acredito muito no trabalho da psicologia, no trabalho dos meus colegas, e eu espero, né, que essa entrevista ajude as pessoas a abrir um pouco mais o campo voltado para a área
do mental e quebrar um pouco esse tabu de que psicólogo é só para quem é doido, para quem é perturbado. Não, psicólogo é para você manter a sua saúde mental, para você poder remanejar e trabalhar todos os outros aspectos da sua vida. Imagina. Até mesmo que a gente estava falando, às vezes a dificuldade de lidar com alguém da família, com um idoso que está com sinais de depressão, com um adolescente, enfim, a família em si, né? Mesmo que não tenha grandes problemas, mas para que cada vez melhore, se estruture mais. Então, às vezes você acha que você não precisa, normalmente a gente é assim, né? O outro precisa. Mas é importante você fazer para você saber lidar de acordo com o outro. De repente, alguém que está com depressão, você vai saber ajudar um pouco melhor, porque às vezes a gente não sabe como reagir em algumas situações. Então, acho que isso é bacana também. Tem a sua rede social também. Não entendi. Fala também para a gente a sua rede social para as pessoas. Olha, minhas redes sociais são pessoais, eu não uso a rede social para o profissional, tirando o WhatsApp, obviamente, que eu atendo também por lá, né? Mas, assim, vai ter aí o arroba, que é do meu Instagram pessoal, gente, pelo amor de Deus, se vocês verem coisas lá, assim, do meu dia a dia, lá é como se fosse um blog meu, entende? Não é profissional. Jamile, com H, _, JS, é o meu arroba, tá? Vocês podem estar me seguindo lá e a gente conversa. E o meu Instagram é Jamile, o meu Facebook é Jamile Santos, Jamile com 2L e Santos com 2T. A gente pode conversar também. Eu sou uma pessoa muito flexível, muito aberta, minha intenção é sempre ajudar, estou aberta a novas amizades também. E estamos juntos aí para o que precisar. Isso é muito bacana. Então, gostaria que você deixasse as considerações finais para quem está nos ouvindo. Certo. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Me senti lisonjeada. É a minha primeira vez numa rádio, já pensou? Vai ficar... E em Rondônia ainda. Eu tô podendo, né? Tô me achando. Então, muito obrigada pelo convite. E eu amei tratar sobre o tema aqui, conversar um pouco sobre. Já falei, a saúde mental é o principal, ela é o carro-chefe de todo o resto, né? Então, vamos dar atenção. Às vezes a gente pensa assim, um profissional de psicologia é caro, mas imagina o efeito colateral, por exemplo, de você estar tomando uma medicação, né, que está lhe causando ali uma dependência, ou quando acontece até um suicídio dentro da família, é uma perda muito maior, né? Então, assim, vale cada centavo, sua saúde mental agradece, e cuidem da saúde mental de vocês, dos próximos, dos componentes da família de vocês, a sua também, tá? Sempre procure se melhorar. Em relação aos idosos, que foi o tema central aqui, o que pode ser tomado como medida, né, de cuidado é a medicação, que a gente sabe que o idoso vai precisar. Você pode estar inserindo aí atividade física para aqueles que podem, né? Você pode estar inserindo atividades onde você se sinta mais próximo do idoso, onde ele se sinta integrado dentro do ambiente familiar. Uma boa alimentação também faz parte. Então, são medidas a curto prazo que fazem uma grande diferença, inclusive até ter um animal de estimação ajuda bastante a pessoas que têm depressão, ansiedade. Isso aí não é só para idoso, não, é válido para todo mundo, e eu sou suspeita de falar, porque eu sou auxiliar veterinário também, então eu, né, sou suspeita, mas assim, o animal de estimação ajuda bastante, terapia, medicação, atividade física, uma boa alimentação e a interação familiar. Tudo começa dentro do nosso esteio familiar. Se a gente tiver uma boa base, a gente vai saber lidar com o resto. É isso aí, fantástico, assim, muito obrigada, sou muito grata por ter conhecido você, realmente é muito importante, é muita coisa para a gente falar em tão pouco tempo, né, mas dá para a gente refletir um pouco e buscar um pouco mais de conhecimento sobre isso, o autoconhecimento que a gente falou, observar também as pessoas da nossa família, quem está ao nosso redor, com um pouquinho mais de carinho, atenção, um pouquinho menos de julgamento, um pouquinho menos de cobrança, né? Isso é muito bacana. Então, muito obrigada, espero que você volte para a gente falar de outros temas, é muito bom, é impressionante, é inesgotável, né? A gente fala bastante. E que você possa voltar mais vezes. Se vocês quiserem, a gente marca outra vez e a gente volta aqui para tratar de outros assuntos sem problema nenhum. Exatamente. Mandem também dicas de temas que vocês gostariam que a gente falasse aqui, eu vou adorar.
Prontinho. Um beijo, fiquem bem. Obrigada, um beijo, com Deus. Tchau.